E a gente começa te contando que os deputados estaduais devem concluir ainda hoje a votação sobre a autorização para desestatizar a Ferroeste. O texto ainda gera incerteza entre representantes do setor produtivo. O projeto é do governo do estado e está tramitando em regime de urgência. Foi aprovado já na primeira discussão no plenário na última tarde. 48 deputados votaram a favor desse projeto, 7 votaram contrários. Como o texto recebeu emendas, ele foi encaminhado para a Comissão de Constituição e Justiça novamente. O colegiado se reúne no começo da tarde e deve então definir quais alterações serão aí aceitas ou rejeitadas. Na sequência, a proposta retorna para o plenário ainda hoje para ser votada em segundo e terceiro turnos. Depois disso, esse texto já pode ser encaminhado para a sanção do governador do estado. Conforme o governo do estado, o texto que foi enviado para a Assembleia Legislativa tem o objetivo de potencializar os investimentos no modal ferroviário. Hoje, a participação estatal na Ferroeste é de 99,6%. O restante das ações pertencem a 46 empresas nacionais, 3 estrangeiras e 6 pessoas físicas. O trecho tem 248 quilômetros e fica entre Guarapuava e Cascavel. Apesar do trâmite acelerado na Assembleia, o projeto ainda gera dúvidas entre os representantes do setor produtivo aqui do estado. Eles até participaram de uma reunião ontem na Alep para debater esse assunto. O presidente da FETranspar, o coronel Sérgio Malucelli, que também coordena o G7, ressalta que é a favor da desestatização, mas defende que ela não seja feita de forma acelerada. Essa desestatização da Ferroeste, para nós, é muito importante. Que não haja assodamento, que a coisa se faça com o seu devido tempo, ouvindo a todos, os acionistas minoritários, os usuários da ferrovia, as cooperativas, aqueles que realmente usam da Ferroeste para levar os seus produtos ao porto de Paranaguá. É o que se espera, né, que nós tenhamos com essa desestatização maiores investimentos e que tenhamos a oportunidade de trazer com mais rapidez e mais segurança pela ferrovia a produção do oeste do Paraná. Que todos os atores envolvidos sejam ouvidos, escutem o setor produtivo, dessa forma que você vai fazer uma desestatização que atenda a todos os setores. Olha, além do presidente da FETranspar, que a gente acabou de ouvir, o Edson Vasconcelos, que é o presidente da Federação das Indústrias do Paraná, reforça que ainda há muitas dúvidas sobre esse processo de desestatização. O governo do estado, há mais de 5 anos, lançou um projeto chamado Nova Ferroeste, nós viemos acompanhando. Eles já fazem estudos e vêm fazendo licenciamentos ambientais há um bom tempo. Nós só percebemos e temos um pouco de receio que a desestatização, sem estar muito claro qual que é o caminho da desestatização, cria um vácuo de dúvidas. Nós temos também a renovação da Malha Sul, que é uma outra operadora. A Ferroeste hoje ela depende da outra malha. O correto seria primeiro decidir a outra malha para depois desestatizar. Ou nós temos garantia que a desestatização da Ferroeste fará que haja uma ligação direta de Guarapuava ao porto para não depender da outra malha. Esta é a grande dúvida. Então, falta um pouco de diálogo, todos têm que ser ouvidos. É um momento ímpar para tentar solucionar, mas tem que ter muito mais clareza. Nós precisamos entender melhor o que é isso. Nós precisamos entender realmente quais são os parâmetros, qual realmente é o objetivo dessa desestatização. É a Nova Ferroeste ou não é a Nova Ferroeste? Se não for a Nova Ferroeste, qual que é a vinculação que tem com a renovação ou a nova licitação da Malha Sul? Nós precisamos entender tudo isso. André Luiz Gonçalves, que é o diretor-presidente da Ferroeste S.A., destacou que o texto que está sendo debatido faz parte do projeto da Nova Ferroeste, que acabou sendo fatiado. Além disso, André também frisou que o executivo está aberto à discussão. A gente, sim, fez um trabalho por 3 anos de um projeto muito grande, que a gente considera o ideal não só para o Paraná, mas toda a região sul, englobando até Mato Grosso do Sul e Paraguai. O que a gente está trabalhando nesse momento, né? Em função do tempo, mudanças que tiveram no governo federal, o tempo que a gente não conseguiu ainda a obtenção da licença prévia para esse projeto, então a gente resolveu fatiar ele e trabalhar hoje, especialmente no que seria o gargalo, que é na Serra da Esperança, e também na questão de estudar a Ferroeste como privatização, no sentido de passar a operação, especialmente, do público para o privado. Mas, obviamente, não é só uma passagem direta. Ela precisa ter uma conexão e um entendimento de como isso vai trabalhar
com a Malha Sul, e a Malha Sul, com seu vencimento de contrato agora em fevereiro de 27, também está numa fase de discussão. Então eu entendo assim, a discussão é fundamental para todos, o governo está aberto a isso. Olha, dentro da Assembleia Legislativa tem deputados da base do governo de Ratinho Júnior e também da oposição que discordaram sobre esse texto. O Sembacre do PSD, que é o líder do governo na casa, afirmou que teve sim debate sobre o assunto e que as emendas apresentadas serão acatadas. Primeiro, é preciso dizer o seguinte: essas emendas foram discutidas hoje, são fruto desse debate com a sociedade organizada. FIEP, OCEPAR, Federação dos Transportes, foi colhida de lá. Foram ideias que eles trouxeram para dar uma transparência maior ao projeto, uma fiscalização maior da sociedade organizada. E essas emendas, agora nós vamos ver a maneira com que vai ser tratada na CCJ, porque ela vai ser votada na terça-feira. Eu tenho muita fé de que vai ser acatada, né? E após ela fica inserida no projeto e pode ser votada. Olha, esse trabalho foi tão bem feito que, inclusive, 2 emendas da oposição foram acatadas, sem nenhum viés político, sem nada, pensando em cada vez melhorar o projeto. Tenho certeza que vai ser acatado. Nós temos a garantia aqui na CCJ e no plenário de que nós temos votos suficientes para que isso possa ocorrer e vai melhorar ainda mais a transparência do projeto, a fiscalização e a eficácia desse modelo. Gugu Bueno, também do PSD, e que é o vice-líder do governo na casa, reforçou essa defesa sobre a privatização da Ferroeste. Eu acho que o entendimento, tanto do setor produtivo como parte do governo e também dos senhores deputados, é que é necessário dar esse passo. Nós precisamos de uma Ferroeste melhor, mais eficiente, com mais capacidade de transporte e de carga. E o governo está pedindo essa autorização legislativa, pois ele é o primeiro passo de uma longa jornada, né? É necessária essa autorização legislativa para que o governo possa iniciar os estudos, debater qual será a modelagem dessa participação da iniciativa privada na Ferroeste. Então foi tudo isso que foi debatido, discutido e explicado hoje no setor produtivo, que fez algumas reivindicações, inclusive algumas reivindicações acolhidas em emendas que estamos trabalhando aqui na Assembleia neste momento. Por outro lado, os deputados da oposição criticaram o trâmite em regime de urgência desse texto. Requião Filho, do PT, que é o líder da oposição na LEP, questionou essa votação acelerada do projeto. A privatização da Ferroeste, ela vai contra todo um programa federal de trazer uma malha ferroviária para todo o Brasil. E aqui estamos antecipando em regime de urgência, numa correria, para entregar um trecho que foi feito pelo governo do Estado. Um trecho que é essencial quando formos discutir toda a linha ferroviária do Paraná. Eu não entendo por que a pressa. E pior, não entendo que a casa se dobre tanto para fazer acontecer tão rápido. Que um projeto tão importante para o futuro do Paraná, dos nossos produtores, seja votado às pressas nessa correria sem nenhum estudo. Nós continuamos falando sobre esse projeto de desestatização da Ferroeste que tramita na Assembleia Legislativa. O deputado Arilson Chiorato, que também é do PT, pontuou que ainda não ficou comprovado que a atual Ferroeste seja deficitária para os cofres públicos. Privatização, venda, entrega, qualquer coisa menos manutenção do que a do povo paranaense, infelizmente. Em regime de urgência, sem estudo que comprove a necessidade de venda, sem demonstrativo que ela tem déficit. E a gente está aqui, literalmente, com os olhos vedados pela forma de condução de urgência que está esse processo. Não temos informações. Tem algumas emendas que são boas, mas assim, a gente não adianta corrigir uma coisa que é muito ruim para ficar menos pior. A gente tem que fazer com que o processo fique bom para o Paraná. E só as emendas não resolvem isso. Eu também propus mais 2 emendas, vieram outros deputados com outras emendas, mas a grande verdade é, por que vai ser vendida a Ferroeste se não tem comprovação de déficit? Se o presidente da Ferroeste fala que ela é lucrativa e se é um projeto de ampliação de malha que vai atrair mais investimento. Quer dizer que se ampliar a malha e atrair mais investimento, ela é mais lucrativa do que é hoje. E para isso tem financiamento. O governo federal tem muito recurso para financiar projetos de infraestrutura sem necessidade de vender. A verdade é que não estão fazendo audiência pública e não estão entregando um estudo cabeça de bacalhau, porque deve ser mentira tudo isso. A reunião da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia, que vai discutir as emendas que foram apresentadas para esse projeto de desestatização da Ferroeste, vai acontecer a partir de 1h30 da tarde. Já as sessões plenárias para votação do texto com as emendas devem iniciar às 2h30 da tarde. Antes de mais nada, eu quero parabenizar o jornalismo aqui da Jovem Pan e do Grupo RIC. Duvido que algum veículo
abordou esse tema com a profundidade que ele merece, mostrando todos os lados da história. Você ouviu aí a bancada do governo, a oposição, a própria Ferroeste, o setor produtivo, todo mundo falou, para que você possa entender de fato o que está acontecendo e ter a própria conclusão e, quem sabe, até cobrar o seu deputado pelo voto que achar mais conveniente. Vamos lá, vamos entender o que está acontecendo. Antes de mais nada, é preciso olhar para a economia do Paraná. E aí, um dado que nos salta aos olhos é a movimentação de cargas no Porto de Paranaguá. Vamos lá. 2023 teve recorde. Mais de 65 milhões de toneladas. Destas 65 milhões de toneladas, apenas 1,5 milhão chegaram por trilhos. Você veja que é quase nada, né? 65 milhões de toneladas, você tem apenas 1,5 milhão pelos portos. A Ferroeste tem potencial para chegar a pelo menos 5 milhões de toneladas, mas para isso é preciso parceiros que invistam. O Estado não tem condição alguma de fazer isso. Alguma. Eu vi o deputado Arilson ali falando, não, porque o Estado pode fazer isso. A Ferroeste foi criada em 1988, tem mais de 30 anos. A concessão dela é de Dourados a Guarapuava, a concessão original. O Estado brasileiro, o Estado do Paraná, conseguiu apenas fazer o trecho Cascavel-Guarapuava. Tem mais de 30 anos que a concessão está ativa, lá de Dourados, no Mato Grosso do Sul, até Guarapuava. Conseguiram fazer aí 200 e poucos quilômetros, 248 quilômetros, para ser mais exato. E ainda com uma bitola velha que não resolve o problema, a estrada é cheia de problemas. Então, eu acho que esse dado por si só já mostra que o Estado não tem condição de fazer o que é preciso. Ok? Como também é importante, todo mundo fala e todo mundo tem um pouco de razão. O setor produtivo tem razão em ficar preocupado com alguns detalhes dessa proposta. Claro que sim. É claro que sim. Agora, esta autorização da desestatização não significa decisões imediatas de bate-pronto. É importante frisar isso aqui. O que a Assembleia vai dizer é, ok, pode tocar o processo. E esse processo vai ser modelado. Haverá uma construção de um modelo para uma futura concessão ou a gestão da ferrovia. Vai se discutir isso, inclusive, com as entidades, com os deputados, né, com a sociedade civil organizada e assim por diante. Vai ter uma consultoria contratada, provavelmente, para fazer esses estudos. É isso que diz o projeto, está em discussão. Sobre a rapidez da discussão ou não, com todo respeito a quem pensa diferente, mas já tem 5 anos que esse debate está público. Já tem 5 anos. Inclusive, o projeto na íntegra da nova Ferroeste prevê um novo traçado até o Porto de Paranaguá. Vai ser difícil? Claro que vai ser difícil. Ninguém falou que ia ser fácil. Vai ter as várias fases dessa discussão. Quando a gente começar a tirar do papel de fato, vamos ter que enfrentar os ambientalistas, porque a proposta original é um novo trilho dando a volta pela Serra do Mar. E essa preocupação se vai ligar ou não com a Malha Sul é importantíssima. Na verdade, vamos aqui explicar para o nosso ouvinte o bastidor. Qual é o medo? Que a empresa que já toca o resto da Malha Sul, principalmente o trecho ali entre Ponta Grossa e o litoral do estado, acabe assumindo também a Ferroeste e aí vai ficar um grande monopólio. É uma preocupação justa. É por isso que a gente tem, então, agora avançar nesse segundo passo, autoriza a desestatização e aí sim, nessa discussão da modelagem, procura ali formas de preservar que a concorrência exista e que, principalmente, nós teremos um traçado novo ali de Guarapuava até o Porto de Paranaguá. Não dá mais, é para ficar esperando. Já tem 5 anos que o projeto está sendo debatido. Teve audiência pública. A audiência pública foi frutífera, tanto é que tem emendas que foram apresentadas. E nós temos que tocar as coisas. Eu vi o deputado Requião Filho ali falando sobre a pressa, que ele acha que o governo federal não está sendo privilegiado nesse debate. Deputado, o senhor tem que conversar com o Renan Filho, ministro dos Transportes.
Se o senhor não quiser conversar com ele, pode só escutar a Jovem Pan. Na semana passada ele deu uma entrevista aqui pra gente, dizendo que o governo federal tem todo o interesse de destravar e conectar a Malha Sul ao resto do Brasil, o que não acontece hoje. Então nós temos que avançar. O debate é muito rico, muito importante, mas é preciso dar o passo. E eu espero que a Assembleia comece a dar esse passo hoje, Pedroso. É fundamental que esse passo seja dado e é importantíssimo que toda essa votação, que o projeto de discussão da malha ferroviária do Estado avance. Algumas perguntas precisam ser feitas e algumas nós temos indicativos de respostas. É óbvio que ninguém quer que tudo seja tocado às pressas ou mal feito. Mas fica uma questão, da maneira como a Ferroeste está hoje, da maneira como ela é gerida, as condições objetivas que ela tem, atende o setor produtivo? Atende às necessidades do Paraná? Atende ao nosso gargalo logístico? Não. Qual é a perspectiva, na maneira como ela vem sendo gerida, de que no futuro nós teremos uma melhoria? Nenhuma. Então nos resta, de fato, tirar esse ativo do Estado do Paraná, fazer a concessão, vendê-lo para a iniciativa privada, para que finalmente a gente consiga ter algum tipo de resultado positivo. Eu escutei algumas pessoas falando que existem dúvidas sobre o prejuízo. Desde 99, Mark, até hoje, o prejuízo acumulado pela Ferroeste passa dos 170 milhões de reais. E a gente está falando do prejuízo direto, sem falar do prejuízo de que ela, gerida de maneira eficiente, poderia estar transportando mais. A perspectiva que os estudos mostram, e é isso que impacta a vida de quem está nos ouvindo, que eles podem pensar, mas meu Deus, o que esse debate da Ferroeste vai afetar o meu dia a dia? O seu dia a dia vai ser afetado da seguinte forma: a Ferroeste funcionando, eficiente, garantindo mais carga e volume transportado, tem uma expectativa de que o frete no Paraná tem uma redução de 28%, Mark. Isso é competitividade na veia. É mais recurso sendo atraído para o nosso produtor, que vai circular dinheiro nas regiões. Nós teremos ali investimentos, como nós anunciamos ontem da Coamo, acontecendo com mais frequência, com mais dinheiro no bolso das cooperativas, eles têm condições de expandir suas atividades. Então é disso que se trata. Agora, é fundamental que a turma ali da Secretaria de Infraestrutura, a turma ali da Ferroeste, tem uma comunicação eficiente, porque parte do processo do pedágio, que muita gente reclama e compara, que teve ali um problema, um desencaixe de expectativa, eles precisam, nesse momento, recuperar a credibilidade e conversar mais, ser mais transparente e esclarecer todos os detalhes para que a gente tenha a garantia de que esse nó que a gente vive vai ser corrigido. E sobre a situação do governo federal, você trouxe bem a questão do ministro Renan Filho, mas outra coisa, o Paraná não pode ficar esperando o beneplácito, a vontade do governo federal, porque senão vai acontecer igual Cuiabá, que tinha expectativa de ter trem lá no parque da Copa do Mundo e agora está vendendo os trens da Bahia, porque não conseguiu contar com o governo federal para avançar. Aqui a gente vai tocando e nos resolvendo, porque é isso. É assim que o Paraná cresce, dando exemplo, inclusive, para o Brasil.